silêncio parcial ou silêncio seletivo. Um assunto muito polêmico, que volta e meia aparece em algum vídeo de juiz nas redes sociais, se mostrando de forma indignada com a conduta do réu. O réu diz o seguinte no início do interrogatório, ou o réu, ou a sua defesa técnica: juiz, o réu somente irá responder às minhas perguntas, do advogado ou da defensoria pública. Não irá responder às perguntas do juiz, nem da acusação do Ministério Público. Irá exercer, portanto, um silêncio parcial, um silêncio seletivo. Isso é possível? Ou o juiz deve indeferir esse requerimento e, desde já, encerrar o ato? Não quer responder às minhas perguntas do juiz, nem as do Ministério Público, mas somente as perguntas da defesa? O ato está encerrado. O interrogatório não pode prosseguir. Vejamos qual tem sido o entendimento dos tribunais superiores. Vejamos inicialmente uma decisão colegiada da 6ª turma do STJ de abril de 2022. Relatoria do ministro, desembargador convocado, Olindo Menezes. O artigo 186 estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou apenas a algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. Nessa decisão colegiada da 6ª turma, o que nós vimos é um acolhimento do chamado silêncio parcial ou silêncio seletivo. A 6ª turma decidiu que o réu pode sim avisar ao juiz que não responde às suas perguntas. Não responde às perguntas do Ministério Público, mas somente às perguntas da sua defesa técnica. Nós temos ainda sobre o assunto uma decisão monocrática do ministro Félix Fischer, de dezembro de 2020. O ministro Félix Fischer, no HC 628224, se você está acompanhando aí na tela, vê que é um fragmento um pouco mais extenso, não farei a leitura na íntegra. O ministro Félix Fischer inicia esclarecendo que o Código de Processo Penal não é claro sobre a possibilidade de o réu exercer o seu direito ao silêncio quanto ao mérito em bloco. De outra forma, não proíbe a possibilidade, que para o ministro Félix Fischer, plausível até como forma de economia processual, já que o réu pode exercer sua autodefesa de forma livre, não havendo razões para se indeferir liminarmente a que se manifeste a condução das perguntas, que se manifeste sobre a condução das perguntas do seu patrono. No final dessa decisão, que converge com aquela decisão da 6ª turma, o ministro Félix Fischer, que era ministro da 5ª turma, concedeu a ordem de ofício para que, confirmando a liminar, nova audiência de instrução fosse realizada, oportunizando-se ao réu, no seu interrogatório, manifestar-se no sentido livre quanto ao mérito do interrogatório, para responder somente às perguntas da sua defesa técnica. Mais recentemente, nós temos outra decisão monocrática, do desembargador convocado, ministro Jesuíno Rissato. Uma decisão muito semelhante a essa decisão monocrática do ministro Félix Fischer. Nós temos, então, mais uma decisão monocrática no sentido de se acolher o silêncio parcial ou seletivo no interrogatório. Até aqui o que nós temos é o seguinte: no STJ, o assunto não afirmaria que está absolutamente consolidado,
mas nós não temos, nesse momento, nenhuma sinalização em sentido contrário. Aliás, eu havia, coincidentemente, separado aqui hoje, no dia 11 de agosto, uma decisão colegiada. Acho que é a primeira, ou uma das primeiras decisões colegiadas da 5ª turma do STJ. Vou tentar compartilhar uma outra parte da tela aqui para mostrar para vocês. Só um segundo, compartilhar tela. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Acho que é essa decisão. Vejam só, nós temos aqui o agravo regimental no HC 833-704, julgado no dia 8 de agosto de 2023. Acrescentem essa decisão aí no material de vocês. Uma decisão por unanimidade, relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e vejam só o que foi decidido. O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial as da defesa, fazendo uso, assim, do silêncio seletivo. De fato, é-se disso que quem pode o mais, pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas. Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur sede tegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especialmente instrumento de autodefesa, competindo dessa forma à defesa escolher a melhor estratégia defensiva. Vou tirar aqui esse compartilhamento de tela para voltar para vocês aqui para os nossos slides. Então, nós temos que no STJ, 6ª turma e 5ª turma, admitem o silêncio seletivo ou silêncio parcial. E no STF? Como está essa questão no STF? Vamos voltar aqui para a tela. Nós temos no STF uma decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, de abril de 2023. Não é uma decisão muito bem fundamentada, mas é uma decisão contrária ao entendimento do STJ. Decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski no RHC 213-849. Vejam só, para indeferir a possibilidade de o réu exercer o direito ao silêncio parcial no interrogatório, o ministro Lewandowski adotou o parecer do Ministério Público como motivação per relationem e entendeu que, conforme preceitua o artigo 188 do CPP, após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Assim, somente após os réus responderem aos questionamentos do juiz, é que acusação e defesa poderão formular perguntas visando esclarecer os fatos. Tal circunstância, no entanto, não ocorreu na espécie. Haja vista durante o interrogatório, os réus se manifestaram expressamente no sentido de que apenas responderiam às perguntas da defesa, as quais, vale registrar, possuem natureza eminentemente complementar às formulações feitas pelo juízo. A garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado, a fim de que não produza provas contra si. Por outro lado, tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal nesse sentido. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve ser encerrado sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade. O ministro Lewandowski, então, entendeu que não é possível o réu exercer esse silêncio seletivo ou silêncio parcial, já que a sua defesa técnica somente complementa o interrogatório presidido pelo juiz. E se o juiz não pode perguntar, não há o que complementar.
De qualquer forma, é apenas uma única decisão contra diversas decisões do STJ. No STF, o cenário ainda está indefinido. Vamos acompanhar mais decisões. Assim que tivermos, principalmente decisões colegiadas, eu volto aqui e oportunamente atualizo essa aula. Para encerrarmos esse ponto, eu trouxe um fragmento, um texto escrito pelo Adriano Teixeira e o Felipe Campana. Professor Adriano Teixeira, que é um grande penalista, também processualista, com um desenvolvimento acadêmico na Alemanha, um dos juristas dessa nova geração de juristas, com uma carreira muito consolidada em matéria penal. E aqui nesse fragmento, você que está me acompanhando aí na tela, é um fragmento mais extenso, não farei a leitura na íntegra. Vamos somente para essa parte um pouco mais adiante, em que ele coloca o seguinte: é um texto publicado no Conjur com o título Direito ao Silêncio Parcial no Processo Penal. Palavras dos autores. Ora, conjugando esse dispositivo com o artigo 186, pode-se dizer, na verdade, que há um reforço do direito ao silêncio parcial, pois durante o interrogatório a ser presidido pelo juiz, o acusado poderá permanecer calado. Ao final deste, o juiz deverá indagar as partes sobre esclarecimentos remanescentes a respeito de fatos, ou seja, não há necessidade de que os esclarecimentos tenham relação com algo que foi dito no interrogatório, mas sim aos fatos apurados no processo. Diante da existência de esclarecimentos, o juiz poderá indeferir perguntas impertinentes ou irrelevantes, mas não poderá indeferi-las somente porque o acusado antes exerceu o seu direito ao silêncio. Vale dizer, as perguntas das partes não se tornam irrelevantes ou impertinentes só porque o acusado antes exerceu o seu direito ao silêncio. Do contrário, estar-se-ia interpretando o silêncio em prejuízo da defesa, o que é expressamente vedado pelo parágrafo único do artigo 186. Para encerrarmos mais um trecho de um texto publicado no Conjur, do professor Alexandre Moraes da Rosa, do Jorge Beron e da Mariela Pitari, os dois últimos membros da Defensoria Pública. Um texto com o título Fale Agora ou Cale-se para Sempre. A questão do silêncio seletivo no crime. E eles afirmam o seguinte: a estratégia de se manter em silêncio ou de responder apenas às perguntas formuladas pelo juízo e pela defesa e de se recusar a falar com o Ministério Público não configura deslealdade processual ou desequilíbrio dos instrumentos processuais em benefício da defesa. Qualquer um tem o direito ao, assim chamado, silêncio seletivo, podendo perguntar ao seu advogado a cada pergunta sobre a conveniência estratégica da resposta, isso é, democracia processual. Finalmente, nós temos o seguinte questionamento: o silêncio parcial ou seletivo é uma boa estratégia de defesa? E mais do que isso pode ser discutido? Isso pode sim ser discutido. A defesa técnica não é o senhor ou a senhora plena da defesa técnica. Em casos verdadeiramente excepcionais, o Poder Judiciário pode controlar a efetividade da defesa técnica. Nesse sentido, o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Juano Torres contra El Salvador. Mas isso ocorrerá em circunstâncias verdadeiramente excepcionais. E me parece, o silêncio seletivo ou parcial não é uma circunstância excepcional para que o juiz possa intervir e dizer para o réu: você está desassistido. A sua defesa técnica está te prejudicando. Isso porque o réu tem o direito ao silêncio e pode exercê-lo de forma plena ou parcial. De um modo geral, e sem pensar muito nas múltiplas configurações de casos concretos, eu confesso que tenho um pé atrás em relação à efetividade da defesa técnica quando há o silêncio parcial. Eu tenho dificuldade de encontrar
exemplos de casos em que isso será oportuno. Por outro lado, como eu disse, isso não é uma excepcionalidade tamanha para que o juiz possa intervir constatando que o réu está indefeso. Encerramos aqui mais essa aula do Tudo de Penal sobre o direito ao silêncio no interrogatório. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.